Vamos imaginar a seguinte mensagem: o Flamengo perdeu. Se essa mensagem for recebida por um flamenguista, o cara vai ficar triste. Se essa mensagem for recebida por um torcedor de um rival do Flamengo, o cara vai ficar feliz com a derrota do Flamengo. Sim. Por que eu tô trazendo uma coisa tão simples? Para querer dizer que a prisão do ex-presidente Lula, tendo sido ilegal ou não, não interessa pro Flor de Lis, pro eleitor do Bolsonaro, para quem não gosta do Lula. Então nós estamos trabalhando essa comunicação só para a bolha. Então tá bombando, né? É uma coisa que tá, nossa, que maravilha, isso é um absurdo que aconteceu, agora vamos virar o jogo. Mas o que eu pergunto para vocês é o que nós estamos fazendo para virar o número de votos. Porque nós temos a faca e o queijo na mão. Nós temos hoje dois elementos, né? O Bolsonaro se posicionando aos poucos do lado de uma Petrobras mais social. A única coisa que nós temos que fazer é falar que, olha, essa Petrobras social é uma coisa muito legal. Essa Petrobras do povo é uma coisa muito legal. Não precisa nem falar de Lula nem Bolsonaro. Uma chance, outra chance. Existe um inimigo comum entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. A Operação Lava Jato, que é o inimigo comum de toda a sociedade brasileira. Mas como que nós estamos entregando a Operação Lava Jato para as pessoas no Brasil? A Lava Jato prendeu o Lula. Não, gente, a Lava Jato quebrou o Brasil. A Lava Jato tirou o emprego de várias pessoas, mas nós só conseguimos falar da Lava Jato como sendo uma organização criminosa que manipulou tudo para prender o ex-presidente Lula. É claro que essas informações são importantes, mas a pergunta básica que eu faço é: e as outras? Olha, seu filho chega com um boletim escolar e ele fechou determinada matéria. Por exemplo, fechou matemática. Mas e as outras? São complementares, a comunicação é complementar. E nesse momento é importante manter a esquerda esperançosa, mostrando que nós temos elementos para virar no STF, mostrando que sim, nós estávamos do lado certo, mostrando que sim, eles são os hipócritas contra o ex-presidente Lula. Mas e a parte da comunicação que é responsável por diminuir a rejeição ao ex-presidente Lula, por diminuir o ódio ao PT e por elevar a rejeição da Lava Jato? Porque a Lava Jato, apesar dela ser uma organização criminosa, talvez a maior organização criminosa da história do Brasil, ela continua com um apoio popular tão grande quanto o apoio popular do Bolsonaro. Ou seja, nós temos hoje a Lava Jato como sendo a organização criminosa responsável pela crise que nós estamos vivendo hoje. Mas a única coisa que nós sabemos falar sobre a Lava Jato é que ela prendeu o ex-presidente Lula. É importante falar sobre isso. É importante trazer esses elementos. Mas e uma conversa para fora da bolha? E uma conversa que não gera tanto dinheiro, que não gera tanto engajamento, que não dá tantos cliques? Uma conversa de instrução para fazer com que aquele fanático que apoia a Lava Jato entenda que ele está desempregado por causa da Lava Jato. Eu tenho insistido nisso há muito tempo, tenho falado há muito tempo sobre a importância de diminuirmos a rejeição do PT, o ódio ao ex-presidente Lula, e a fórmula para diminuir a rejeição do PT e o ódio ao ex-presidente Lula é demonstrar a verdade a respeito de quem tirou a reputação do PT e do ex-presidente Lula, que foi a Operação Lava Jato. Se nós fizermos da Operação Lava Jato o maior inimigo do Brasil, a rejeição do ex-presidente Lula cai naturalmente. A rejeição ao PT cai naturalmente. Mas nós não vamos falar com o outro lado, nós não vamos falar com os bolsonaristas, com os Flor de Lis, não vamos falar com essas pessoas falando que a Lava Jato foi uma operação injusta com o ex-presidente Lula. Porque para eles, toda injustiça contra o ex-presidente Lula é uma coisa positiva. Então, inteligência na comunicação.